Bom, hoje eu trouxe uma dinâmica um pouquinho diferente. Bom, a dinâmica é a seguinte: vocês sabem o que são essas imagens que estão aqui ao fundo? Não sei se dá dando para ver no celular Conseguem muito ver? bem. Vocês conseguem ver, além do que está escrito, a imagem de fundo? Bom, Isso, sim. basicamente é uma imagem de várias velas e, obviamente, uma vela ela serve para iluminar, né? Mas vocês já tiveram alguma experiência em que vocês tiveram que andar na sua casa e não tinha luz, e aí tinha que andar assim no escuro? Alguém teve esse tipo de experiência? Aquele escuro no breu mesmo, assim, que não dava a ver nada? Quando falta energia, fica tudo escuro, tem que ficar tateando, né? Passando a mão na parede, ou então se você já sabe o caminho, você anda, já decorou o caminho da sua casa, você vai no escuro. Mas mesmo assim, quando a gente decora o caminho, mesmo assim aquele dedinho bate na quina. É, Mesmo assim a gente um- encontra algum objeto no meio do caminho. Por você ver que só por ter tirado a luz do ambiente, mesmo você conhecendo o ambiente, já fica difícil da gente andar. E a mesma coisa é na nossa vida. E o que que seria essa luz, né? Para vocês, a luz na nossa vida. Ó, eu tive também uma experiência já assim que nem vocês estão falando sobre escuro. Uhum. Quando eu tive a minha quinta filha, eu tive um. Eu fiquei doente e aí, de repente, a minha vista apagou e eu não enxergava nada. E eu saía palpando pela parede até chegar na sala. E aí eu perguntei da minha sogra se estava escuro. Ela disse que não, minha filha, o dia está muito tudo claro. Eu disse, mas eu não estou enxergando nada. Ela disse, mas por quê? Eu digo, não sei, de repente a minha vista apagou e eu não estou enxergando nada. E ela me botou uma cadeira e mandou me sentar. Aí ela disse, meu Deus, eu vou avisar tua mãe. Eu digo, mas avisar minha mãe não vai adiantar nada, porque a minha mãe não vai me dar visão. Então, eu acho que eu tenho que pedir só para Deus, porque só Ele pode curar, só Ele pode me dar a luz dos meus olhos, porque eu não estou enxergando nem a senhora, que está aqui perto de mim, eu estou ouvindo a sua voz, mas não estou enxergando a senhora. Mas mesmo assim, ela mandou avisar minha mãe, e a minha mãe chegou em casa. Quando a minha mãe veio, aí minha vista foi clareando assim, como se fosse uma fumaça, como se fosse uma fumaça. Aí foi abrindo, abrindo, abrindo aquela neve dos meus olhos ali. Eu voltei a enxergar. Então, eu acredito que naquela hora, apesar dos pesares, que eu não soube nem pedir para Deus, mas Ele entendeu que eu estava precisando, naquele momento, de ser curada. Eu acredito que eu fui curada através da minha fé, que eu tinha fé que ele curava. Então, foi ele que me curou naquele dia, porque eu fiquei, apagou de uma vez, de uma hora para outra, aí eu não enxergava nada. E na mesma hora, a minha vista, quando eu disse que só ele poderia dar a minha visão, e a minha vista voltou. E eu consegui enxergar tudo de novo. milagre do Senhor, glória a Deus. Sim. Naquele dia eu tive certeza que ele nunca me abandonou e que ele sempre estava junto de mim em qualquer momento da minha vida, em qualquer circunstância, ele sempre estava presente. E eu já tive muitas coisas que Deus me deu. De, quando eu peço algo para ele, que eu não sei, não estou sabendo me expressar, mas que ele já me deu muitas coisas. Uma vez o meu filho estava em Porto Velho, e aí eu subi uma notícia que meu filho estava morto. Orar por Deus, porque Deus ele tem uma resposta para nós, só Ele vai saber. Quando foi de noite, a moça disse que ela ia ver se era ele, se ela ia reconhecer o corpo. Se fosse ele, ela me avisava. Eu disse, tudo bem. Aí eu dobrei meu joelho perto da minha cama, de noite, orei a Deus, que se meu filho tivesse morto, para ele me dar um sinal, e que se ele tivesse vivo, e que ele me desse um sinal, que eu pudesse entender que ele estava vivo. Então, aí,
Eu trabalhava muito, eu levantava 3 horas da manhã, só dormia 11 horas da noite, meia-noite, eu dormia poucas horas na noite, porque tinha muita gente que eu tinha que sustentar e eu tinha que trabalhar por esses netos, pelos meus filhos, por tudo. A Vitória conhece muitas coisas aí. Então eu tinha que trabalhar muito. Aí eu orei e eu estava tão cansada que eu dormi. Quando eu acordei, estava um perfume suave no ar, um perfume muito gostoso, dentro do meu quarto, que meu quarto, contagiou o meu quarto todo daquele perfume. Então eu sacudi o meu marido, que estava na cama comigo, e disse para ele: meu filho não está morto. Aí ele disse: como que tu sabe? Eu disse: porque Deus respondeu. O sinal que ele me deu é esse. Tu tá sentindo o perfume? Ele disse: não. Eu disse: mas eu tô sentindo o perfume. E é esse perfume a resposta. Quando foi de manhã, a moça ligou e falou para mim: dona Vitória, não é seu filho, ele está vivo. Deus me respondeu. Esse seu testemunho, os dois testemunhos são muito fortes, vó. Que a gente percebe que a oração não precisa ser bonita, a oração só precisa ser verdadeira. Sincero. A senhora disse que a senhora não soube pedir da primeira vez e a sua sinceridade, a sua fé fez com que a sua oração chegasse ao Senhor, né? Das duas vezes. E mais importante que oração bonita é a oração sincera do nosso coração, vindo do fundo, né? Sim. E eu, quando escolhi essa dinâmica, eu não entendi por que Deus queria que eu escolhesse essas dinâmicas, eu acho que agora eu entendi. Seus dois testemunhos foram: você estava no escuro, literalmente. Você não sabia se seu filho estava vivo ou você não conseguia enxergar, literalmente, e Jesus te deu a luz que nunca se apaga, a luz que fez você ver. E muitas vezes, Jesus é essa luz, e nós temos ela dentro da gente, mas a gente guarda essa luz para a gente, e a gente não pode guardar. Então, em Mateus 5,15, fala muito, muito sobre isso. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na sala, na casa. O que Jesus quis dizer com isso é que nós somos portadores da luz, nós somos sal e luz do mundo. Então nós temos que levar o Evangelho e Jesus e Deus onde formos, onde pisarmos, temos que glorificar ao Senhor com as nossas palavras, com os nossos atos. Muito mais do que falar sobre Ele, nós temos que ser mais parecidos com Ele, né? Nós temos que tentar imitar Jesus Cristo. Tentamos ser a melhor versão que podemos ser. E como essa dinâmica ela diz, no escuro a gente não enxerga muito, ou quase nada às vezes. E se podemos ser lamparina e tivermos preparados com o nosso azeite, nosso óleo dentro dela, um óleo que vai aguentar aquele fogo que nunca se apaga, a gente vai poder ser portador da luz. E no lugar que a gente entrar, a gente vai poder ser luz. E aí as pessoas vão poder ver Jesus quando a gente porta essa luz. Antes, talvez, você não via. Ele estava ali, mas você não conseguia ver. Eu consigo ver aqui, muito pouquinho. Talvez no celular não dá para ver, mas ele está ali. E quando a luz, a gente acende a nossa luz, a gente leva essa luz, as pessoas podem ver Jesus em nós, né? Nós podemos transparecer Jesus, né? O Espírito Santo. Acho que é isso que eu queria passar com essa dinâmica, para com que, não só nos louvores, mas nas nossas ações, nós podemos ser um pouco mais parecidos com Jesus. Podemos, às vezes, engolirmos alguma coisa, podemos, às vezes, sermos parceiros, ajudar uma pessoa no que a gente puder ajudar. Não estou falando nem da parte financeira, estou falando da parte de aconselhamento,
de sermos pessoas carinhosas com as outras pessoas, sermos pessoas boas para o próximo, porque era isso que Jesus fazia. Ele não interessava se era uma pessoa pobre, rica, ele tratava da mesma maneira, né?